Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema de hoje é a epigenética e a nossa convidada é a doutora Elizabeth Borlotti. Seja bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada, Ariela. Paz do Senhor, a paz do Senhor aos nossos irmãos. Sim. É um privilégio estar aqui, como eu sempre falo, trazer um pouquinho mais de conhecimento para os nossos irmãos na fé e para a população de maneira geral. Sim, esse tema é diferente. Eu gostei da proposta. Vamos lá. O que é epigenética? Então, a gente conhece a genética, o projeto Genoma, não é? Então, a genética é aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Por exemplo, as características, cor do cabelo, cor dos olhos, né? E eu vou citar um exemplo aqui, eu tenho essa cor de cabelo hoje, esse é o meu fenótipo, mas essa cor de cabelo eu não nasci com ela. A minha cor de cabelo mesmo é o castanho. Então, o meu genótipo é castanho, o meu fenótipo é essa cor aqui. Então, a genética é isso. A epigenética, epi fala de algo acima, é uma palavra que vem do grego e que fala que é acima. Então, é a nossa interação com o meio ambiente. Então, no nosso código genético, no nosso DNA, nós temos várias características, vários genes que expressam proteínas ou não expressam, eles estão silenciados. E como a gente interage com esse meio ambiente, vai despertar ou não esse gene. Isso pode ser benéfico, dependendo da maneira que a gente interage, ou pode ser muito ruim. Então, a epigenética, nós não estamos condenados pela nossa genética, nós temos a epigenética para mudar, né? Claro que não são todas as doenças, mas boa parte da nossa qualidade de vida nós podemos mudar com a epigenética. Então, assim, ela diferencia da genética tradicional, assim, quando a gente fala assim, eu vim com uma característica, eu tenho uma predisposição, né, aquilo que a gente chama de predisposição familiar de alguma coisa, pela epigenética eu posso dizer assim, o meio onde eu vivo, a forma como eu vivo pode mudar um pouquinho essas predisposições, seria isso? Exatamente. Então, né, a poluição, a forma o local que a gente vive, a forma que a gente se alimenta, o sedentarismo, o tabagismo, a ingesta de bebidas alcoólicas, tudo isso vai trazer malefício, é a nossa interação com o meio ambiente. Então, a forma que eu vivo vai me fazer expressar ou não doenças. Então, a gente sabe que nós temos genes que podem ser despertados ou não. Para falar um pouquinho disso, a questão, né, da obesidade. Então, às vezes você tem aquele gene de obesidade e a sua mãe é gordinha, seu pai, né, tá acima do peso, mas você decidiu, não quero isso para minha vida. E aí, você pode não despertar esse gene se você começar a fazer atividade física, né, 150 minutos por semana, aí você distribui, enfim, da forma que ficar viável, de acordo com as suas atividades, a forma que você se alimenta. Então, é aquela pessoa que come pizza na segunda, feijoada na terça, isso não vai dar certo. Então, para não ficar obeso como seus pais que te transmitiram essa herança genética, você vai fazer uso da epigenética. E aí você vai comer direito, vai dar oportunidades, você vai comer saladas, frutas, verduras, legumes, de carboidratos complexos e não os refinados, né? Exatamente para você dizer tchau para essa herança genética que te deixaram. Você não precisa bater o martelo em relação a isso. Depende da forma que você vai interagir. Então, nós temos realmente situações que nós podemos mudar na nossa vida. Entendi. Então, a nutrição, por exemplo, é um dos grandes fatores, né? Sim. Pode falar. É um dos grandes fatores e você pode realmente silenciar esse gene relacionado com a obesidade. Por exemplo, existem várias outras aplicações, existem estudos dentro do campo da
psiquiatria, dentro do campo da oncologia, relacionado com a epigenética. Cada um na sua especialidade, obviamente, mas a gente sabe que a dieta saudável, não é? A forma que a nutrição, porque existe a questão da alimentação, aquela pessoa que come muito, mas não é uma alimentação segura, segurança alimentar. Então a pessoa está satisfeita, mas aquele alimento é vazio, não tem nenhum aspecto nutricional que possa beneficiar. Isso tudo é muito importante. A atividade física, nós sabemos que a liberação de hormônios, de neurotransmissores durante o exercício físico, nos traz benefícios. Nós sabemos que quando nós reduzimos, isso é um estudo até de neurocientistas, quando a gente reduz a nossa alimentação em 30% daquilo que a gente come, a gente se beneficia. E eu acho interessante citar uma coisa, um texto da palavra, né? Quando a gente pensa no Jardim do Éden, em Eva, ela comeu. A gente sabe que o pecado original é desobediência, mas ela comeu. Sim. Então, o nosso prato, hoje em dia, sempre é uma batalha espiritual, porque tudo que é muito palatável, né, geralmente não nos traz benefícios. Não quer dizer que a comida que traz benefício seja ruim, tudo é uma questão de hábito. Se você não apresentou açúcar para uma criança, quando ela comer aquilo ali com 12 anos de idade, ela fala, nossa, que coisa horrível, porque é assim que funciona. Né? Então, tudo é uma questão de hábito, realmente. A nossa dieta ocidental, ela realmente deixa muito a desejar. Entendi. E aí, então, você quer dizer que os nossos genes não determinam exatamente quem a gente é, o que a gente vai ser? É isso? Tem espaço, assim, para mudanças? Tem espaço para mudanças, né? Em algumas situações não vai determinar. Claro que não é em 100% das situações, mas tem espaços para mudanças. Por exemplo, né, a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, estão todas relacionadas com a dieta. Né? Não só com isso, tem um aspecto genético, mas ele conta muito pouco. Então, aquela pessoa, né, que desde cedo frequenta aí uma cadeia de lanchonete, né, que os pais levam, que tem esse hábito, que come muito sal, acaba que vai expressar esse gene. Já aquela criança que mesmo, né, que tem ali o avô diabético, enfim, ou com alguma outra doença crônica não transmissível, que a gente chama, e faz uma dieta adequada, é estimulada a fazer atividade física, né, desde de pequenininho, a gente sabe que possivelmente, na maioria dos casos, não vai expressar o gene para essas doenças. É muito mais complexo do que isso que eu estou relatando aqui, mas a gente pode realmente mudar o nosso estilo de vida e colher os benefícios disso daí. A atividade física é fundamental. Entendi. E assim, como o estresse, ele influencia a epigenética e o comportamento? Então, o estresse, a gente sabe, né? Tem pesquisas que em cada situação de estresse que a gente tem, durando em torno de 5 a 10 minutos, o nosso sistema imunológico ele é rebaixado em horas. Então, aquela pessoa que trabalha numa atividade estressante, ou aquela pessoa que não dorme direito à noite, que tem que trabalhar à noite, ela fica predisposta a todas essas doenças. A gente sabe que a privação de sono, né? Então, essa interação com o meio ambiente, a pessoa que não dorme direito, ela vai ter falhas na memória, ela vai ficar ela vai ter o cortisol circulante na sua corrente sanguínea em maior quantidade, vai ficar mais predisposta a diabetes e a outras doenças dessa maneira. Então, a gente, né, dormir bem, um adulto tem que dormir 8 horas por noite. Então, isso é fundamental. E essa é uma forma de interagirmos com o meio ambiente. Geralmente, o que a gente faz, né? Muitas vezes vai dormir mais tarde, não dorme a quantidade que deveria, e tudo isso, e nós temos que ter horário para dormir, porque o período escuro é o período que a gente consegue liberar certos hormônios.
inclusive para ter qualidade nesse sono. Um deles é a melatonina, que nós produzimos. A gente vê uma moda de se vender melatonina, vou comprar melatonina para dormir. Não, não que isso não seja oportuno, mas se nós fizermos a higiene do sono, ou seja, escurecer aquele ambiente, procurar ir para a cama um pouquinho mais cedo, apagar as luzes, fechar a cortina, a gente sabe que a gente vai ter uma qualidade de sono e, consequentemente, no outro dia nós vamos estar melhor, né? Acordar melhor. Sabemos também que as doenças psiquiátricas são associadas com a privação de sono. Então, a epigenética também, ela corrobora para isso. A pessoa que dorme melhor, ela interage melhor com o meio ambiente, consequentemente, isso diminui a possibilidade de doenças. Entendi. E assim, já foram realizados estudos, pesquisas, experiências que demonstram essa mudança? Então, estão sendo realizados, claro que é um campo novo. Atualmente, quando se terminou o projeto Genoma, se iniciou o projeto Epigenoma em 2001, né, exatamente para ver a capacidade de silenciamento de genes e da expressão gênica. Aí nós sabemos que nós temos, né, algumas proteínas, entre elas a proteína histona, isso é um pouquinho mais, né, aprofundado, que lá no nosso DNA ele se relaciona com a cromatina, né, com a alteração, esse código genético que a gente tem dentro do núcleo da célula, os nucleossomos também, e a gente sabe que essas pesquisas trazem realmente, tem sido estudado, sequenciado através do epigenoma, a maneira que a gente pode expressar ou silenciar os nossos genes. Então, todos esses fatores que eu falei anteriormente, tabaco, etilismo, né, que é o álcool, a pessoa que mora em locais muito poluídos, a pessoa que passa por privação de sono, por privação alimentar. E tem um estudo que foi feito na Holanda, que foi uma época que na Holanda tinha ocorreu, né, ausência de alimentos. Hoje a gente sabe que a Holanda é um país desenvolvido, né, que não tem esse problema, mas no passado remoto houve esse problema. E se fez um estudo, né, posteriormente com gestantes que passaram fome mesmo, que tinham privação de alimento. Nesse estudo com esses bebês, viu-se que a relação epigenética, né, da mãe com o feto acabou trazendo maior número de cardiopatias nesses indivíduos, que são as doenças crônicas não transmissíveis, maior número de diabetes e outras doenças mais. E se comparou com um grupo de gestantes bem nutridas e viu-se que não que as pessoas não tinham essas doenças, mas eram em menor número. Então, essa é uma das pesquisas que foi feita relacionada com isso. Tem outras, tem pesquisas no campo oncológico, né, relacionado com câncer, mas ainda está em estudo, porque, como eu te falei, é algo recente, e várias outras pesquisas relacionadas com isso. Uma coisa preponderante realmente é a questão da obesidade. Isso já está muito claro, que a forma que a pessoa vai interagir com os alimentos, com a atividade física, sedentarismo, nutrição, vai fazer ela expressar ou não determinados genes e vai fazer ela ficar obesa ou não. Entendi. E assim, teve pesquisa também com ratos, com as mãezinhas dos ratinhos, né? Perfeito, Como perfeito, foi? muito bem lembrado. Então, foi uma pesquisa feita com os ratinhos. Então, a ratinha tinha seus filhotinhos, né? 2 grupos de ratinha. As ratinhas muito estressadas, que não cuidavam dos seus filhotes, e as ratinhas mais carinhosas, que lambiam seus filhotes. Então, que é a forma de carinho, né? Que o ratinho dá para o seu filhotinho. E aí, o que se fez? Pegou e trocou, né? Aí aquela prole da ratinha, né? Que era mais carinhosa, ela era menos estressada, ela era mais tranquila. E a prole da ratinha, que era estressada, gerou-se ratinhos estressados. Aí foram ver como a epigenética atuava. O que se fez? Saiu uma nova prole, as ratinhas gestaram de novo, tiveram filhotinhos, aí pegou a prole da ratinha estressada e colocou com a ratinha carinhosa. E pegou a prole dessa ratinha que lambia seus filhotinhos e colocou com a estressada. O que se observou nessa pesquisa?
que o comportamento da prole era de acordo com quem ele estava sendo criado. Então, a prole da ratinha estressada, que foi tratada, que foi cuidada pela ratinha carinhosa, que estava lambendo, ficou uma prole mais calma, ficou uns filhotinhos mais adequados, mais felizes no seu dia a dia, digamos assim, né? Se podemos dizer assim, para me fazer entender. E a prole da ratinha, que era carinhosa, que foi colocada para ser cuidada pela ratinha estressada, desenvolveu o mesmo comportamento de estresse dessa ratinha, exatamente porque eles não eram cuidados, não eram lambidos, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, diante dessa pesquisa, a gente vê a parte psiquiátrica, não é? Como isso atua no nosso cérebro. Então, nós sabemos realmente que a interação com o meio ambiente, ela é preponderante. Existem doenças, né, que realmente a epigenética não vai, pelo menos no momento, pode ser que talvez eu volte aqui no programa para falar, não, ó, isso mudou. Mas, por exemplo, a doença de Huntington, que é uma doença, né, que acomete a parte neurológica, a gente sabe que a epigenética não atua aí. Sim. Mas, na grande maioria, sim, principalmente nas crônicas não transmissíveis, na questão da obesidade, as doenças oncológicas estão sendo estudadas, né? Então, nós ainda não temos resposta para isso. Talvez alguma resposta, mas ainda está em pesquisa, nas fases da pesquisa, e principalmente relacionado com a obesidade, isso daí realmente já está batido o martelo. Isso é muito interessante porque nós como pessoas, como famílias, os pais, as mães precisam ter essa preocupação de olharem para sua casa e terem assim, tanto na questão da harmonia, né, do lar, de trazer uma tranquilidade para o lar, de brincar com as crianças, né, porque isso é muito importante, um ambiente de carinho, né, que você falou, como acontece com os ratinhos, se observa também na população. Então, uma família que é muito agitada, às vezes predispõe a criança a ser mais agitada, a não ter paciência, não é isso? Sim. Quer ver um exemplo que eu gosto de citar, que está relacionado também com a epigenética? Por exemplo, antigamente a gente falava assim, o bebezinho nasceu, tá chorando, deixa ele lá no berço chorar. Deixa ele no berço porque ele tem que acostumar. A gente sabe que isso é uma inverdade. E quando você deixa um bebê chorando no berço, o nível de cortisol dele circula, porque ele produz também igual a nós adultos, né? Então ele fica mais estressado, então aquele bebê vai chorar cada vez mais, cada vez mais. E quando você pega aquele bebezinho, você pensa, um bebê que ficou 9 meses na sua barriga, de repente com 2 meses, ele vai querer ficar no seu colo, vai querer sentir o cheiro da mãe, vai querer ouvir o batimento cardíaco da mãe. Então a gente sabe também disso daí, um exemplo que eu gosto de citar, porque corrobora realmente para a interação do meio ambiente dessa criança que é dependente da mãe, dos pais, para ser estressado ou não, para estar chorando no berço ou não. Então, isso também conta a favor. Então, pegar o seu bebezinho mesmo, cuidar dele, né? Ele vai aprender, ele vai crescer, ele vai maturar neurologicamente, né? Mas aquele momento ali, realmente não deixe ele chorando no berço, porque vai liberar mais cortisol, vai estressar mais e, consequentemente, todas as questões que a gente já sabe, que eu já citei aqui. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Já se sabe o que acontece no DNA durante as mudanças epigenéticas? Então, como eu falei, nós temos os nucleossomos, nós temos essas proteínas histonas, né, que são octômeros relacionados com a cromatina, né, que ele é como se fosse um carretel, a grosso modo, né, que ele dá uma enrolada nesse DNA. A epigenética, ela pode fazer essas proteínas, né, serem expressadas ou não, ou serem silenciadas. Então, existem casos de que a atuação da epigenética vai silenciar esse gene, como por exemplo o da obesidade, não é? Existem casos que ela vai ativar esse gene. É isso que o projeto Epigenoma está fazendo, está sequenciando
toda essa parte de ativação ou não, ou silenciamento desses genes. Então, é dessa forma que inicialmente acontece. É um campo muito novo, que está sendo estudado, que tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre isso daí, é um tema realmente que eu acho fantástico, mas que corrobora com todas as outras coisas que a gente já lia na palavra, inclusive, né? Então, é o estudo, é o homem avançando na ciência em favor realmente, né, da humanidade. E usar isso de maneira adequada, né? Então, a gente sabe que consumo de gorduras, consumo de frituras, consumos de certos alimentos, corantes, predispõe inclusive ao câncer. Então, a gente pode até desativar determinadas proteínas, né? A P56, que a gente chama de, que é uma proteína que vigia ali a célula em relação às suas mutações, né? Que pode chegar a um câncer, a proteína guardiã. A gente sabe que determinados substâncias, produtos químicos, né? O uso de determinados, do tabaco e outras coisas mais, pode realmente silenciar uma proteína como essa, que é tão importante, a P56, que ela, no momento ali, ela vê aquilo que está de errado na célula. Então, não deixa acontecer, e aí, realmente, ela não deixa aquela célula mutar e muitas vezes virar um tumor maligno. Muito importante isso, muito interessante. Sim. Eu espero que daqui a algum tempo a gente possa fazer um novo programa sobre isso com mais novidades, né? Sim. Com mais informações sobre a epigenética, que é uma coisa muito nova e que você falou que tem sido estudada com bastante afinco, né? Porque é uma forma da gente mudar um pouquinho aquilo que pode se tornar doença para que não se torne, né? Então você vê que tem como prevenir. Tem como prevenir, não é? A maioria delas. E depende muito do que a gente faz. A gente sabe que os açúcares realmente nos trazem muitos problemas relacionados com a glicação, com diabetes, com outras coisas mais. Então a gente sabe que o açúcar a gente ou toma puro, não é? Ou toma aquele cafezinho puro, aprende a tomar o café puro, deixa isso de lado. Né? Ou procura um adoçante adequado, um adoçante que vai te beneficiar, e nós temos adoçantes assim no mercado. Se é aquela pessoa que não consegue deixar aquele docinho, né? Sim. Mas aprender realmente, né, a comer os alimentos de maneira integral, né? Evitar os refinados, né? Os refinados que eu digo são trigo refinado, bolo, bolacha, biscoitos, pães, dá preferência ao arroz integral ao invés do arroz branco. Por quê? Porque ele tem aquela casquinha que é proteica, que o seu corpo vai gastar mais calorias para digerir. E o arroz branco, ele não tem isso daí, né? Em termos de caloria é a mesma coisa, mas em termos de gasto energético para digestão, você gasta mais com o arroz integral. Então, como o brasileiro tem hábito de comer arroz, de preferência integral. E outros alimentos, né, na sua forma integral mesmo, ao invés de fazer um suco de laranja, chupar laranja com bagaço. E assim vai. É muito importante isso daí. A atividade física é fundamental. Atividade física para o paciente, mas eu não faço atividade física, já estou com 40 anos, já estou com 50 anos, não tem problema. Você vai fazer e vai colher os benefícios, mesmo tendo começado mais tarde, porque as pesquisas trazem que independente da idade, desde que você não tenha restrição, né, nenhum problema articular, seja liberado pelo médico para isso, traz benefícios para o paciente. Então, né, a questão da sarcopenia, a gente sabe que o idoso vai perder massa muscular, então ele tem que preservar essa massa muscular. Mulheres na menopausa, né, que às vezes não pode fazer uma reposição hormonal, então com a melhora, a hipertrofia desse músculo, isso vai inclusive melhorar os sintomas dela. Não vai ser só isso, tem outras coisas que a gente pode fazer, não é? Se puder fazer reposição hormonal, tomar um chá de folha de amora, que é muito importante, mas isso também vai corroborar, vai ajudar para beneficiar essa paciente. Então, tudo isso, toda a nossa interação com o meio ambiente, ela é fundamental para isso daí.
Então, se você interagir de uma maneira ruim com o meio ambiente, você vai colher os frutos disso. Se você interagir de uma maneira adequada, você vai se beneficiar realmente dessa questão aí, trazendo mais qualidade de vida para você. Doutora Elizabeth, eu te agradeço mais uma vez pela sua participação, por esse tema que você propôs para gente, pelos ensinamentos, por toda a dica que você está dando sobre saúde, sobre viver bem, sobre evitar doenças. Te agradeço muito. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa. É um privilégio realmente trazer um pouquinho mais de informação para os nossos irmãos na fé e também para toda a população de maneira geral. Agradeço também a você, telespectador, que tem assistido o nosso programa, que tem estado aqui conosco toda semana. Convido, compartilhe esse conhecimento, compartilhe este programa com seus conhecidos e sejam sempre bem-vindos para assistirem e para viverem com saúde.